Mas vamos lá, Carol. Então, se tu não usa nada para misturar na tinta para secar, como que tu faz para não demorar tanto para secar a tua pintura? Aí a gente vai para as nossas experiências, né? Eu já fiz algumas experiências na minha carreira artística e eu fui notando algumas coisas que facilitam a secagem, que aceleram a secagem de maneira natural das minhas obras de artes, enfim, das pinturas a óleo. E uma das coisas que eu sempre faço depois que eu finalizo uma obra é deixar ela em um cantinho específico do meu estúdio, onde fica sob a minha supervisão. E nesse cantinho não pega sol, não pega umidade, é um cantinho mais seco, digamos assim. Então eu deixo ela ali protegida no cavalete até chegar o momento de eu mandar emoldurar ou então enviar para o cliente, tá? O que eu notei depois de um caso que eu tive, de uma pintura, que eu tinha terminado uma pintura e esse pedaço, digamos assim, esse campo ali do meu estúdio onde eu deixo as pinturas para secar, estava cheio de pintura secando ali. E eu tinha terminado uma pintura que era menor e eu não tinha mais espaço para colocar junto com as outras. Então o que eu fiz? Eu tenho uma janela enorme no meu estúdio, tá? Ela pega, é uma parede toda de vidro, metade da parede para cima é toda de vidro. Então, em alguns períodos do dia, por exemplo, a partir das 11 da manhã até umas 5 da tarde, por exemplo, pega o sol direto nessa parede, tá? Então, o que aconteceu? Embaixo dessa parede eu tenho alguns móveis, uns balcões. Como essa pintura era menor, eu tirei algumas coisas de cima desse balcão e coloquei essa pintura ali para secar. De forma nenhuma eu deixei essa pintura direto no sol. Outra coisa que vocês devem evitar é colocar a pintura de vocês direto no sol para secar. Isso é um veneno para sua obra de arte. Por quê? Vou explicar rapidinho. No momento em que você coloca a sua pintura exposta direto no sol ou que você usa outros atalhos para secar, como por exemplo o secador, o soprador, que são um veneno na sua pintura também, você vai fazer o quê? Você vai acelerar a secagem superficial, a secagem de fora dela. Aí o que vai acontecer? A parte de dentro ainda está bem úmida e a parte de fora você vai acelerar a secagem. E aí o que acontece? A sua pintura vai craquelar. Sabe aquelas construções antigas, aquelas edifícios de materiais bem antigos, pré-históricos, que a gente vê por fora e que começam a rachar assim com o tempo? É isso que vai acontecer com a sua pintura depois de alguns meses ali, que você acelerou demais aquela secagem. Porque quando a parte de trás, a parte de dentro da pintura ainda está molhada e a parte de fora está seca, ela vai formando uma casquinha, ela vai formando uma casca mais seca. E vai meio que tomando vida própria, sabe? Ela vai meio que se desenhando através de rachaduras, porque a parte de trás está úmida demais. Então ela vai, enfim, não funciona. A sua pintura craquela. Não acelere, não coloque a sua pintura direto no sol. Um outro defeito também que pode acontecer disso é que alguns pigmentos, os pigmentos mais escuros geralmente, eles demoram mais para secar do que os pigmentos mais claros. Então, os pigmentos mais escuros que demoram mais, eles vão ficar com uma aparência também mais plastificada, sabe? Em alguns momentos, se você expor direto no sol ou nesses outros métodos que eu já falei, ele vai meio que dar uma aparência de tinta derretida. Você vai tocar e você não vai perceber que ele vai secar, por exemplo. Ele vai ficar como se fosse um grude, sabe? Vai ficar grudando, e não é o grude da tinta molhada. Ele vai meio que formar uma película mais ou menos derretidinha ali e aquilo parece que não vai secar nunca. Acontece em alguns casos, tá? Mas o caso mais normal é a pintura craquelar mesmo. Então, não coloque a sua pintura direto exposta no sol para secar. Não, isso é um veneno. Voltando. Então, eu coloquei essa pintura em cima desse móvel, tá? Então, pense comigo. A partir daqui para cima da minha parede, tinha janelas que pegavam o sol direto, tá? Daqui para baixo eu tenho esses móveis. Aqui no meio dessa parede para baixo começa o móvel, então a minha pintura estava aqui em cima e quando pegava o sol mais alto, o sol passava reto na frente, em momento nenhum pegava na minha pintura. Então o que aconteceu? Passou ali uma semana e meia, eu fui fazer a análise normal, como eu sempre faço.
para ver o quanto as minhas pinturas estão secas, o quanto estão molhadas, enfim, né, já para calcular os próximos passos. E quando eu fui analisar essa pintura, que já fazia apenas uma semana e meia que estava ali, secando nesse novo espaço, eu notei que ela estava praticamente seca. Ela estava seca o suficiente, do mesmo período que eu deixo as outras pinturas minhas, nesse outro ponto, que demoravam ali 3 semanas para secar, essa aqui já estava seca, ao equivalente o que demorava 3 semanas no outro ponto, tá? Então, o que eu pude perceber? Que aquela parede, ela ficou mais aquecida, tá? Em nenhum momento o sol pegou direto, e também vale lembrar que em alguns momentos do dia, quando o sol fica muito forte, eu baixo as persianas, para não ficar o sol direto no estúdio, enfim, e aquilo ali funcionou como uma estufa, como uma leve estufa, tá? Então aquele ambiente ele ficou mais seco do que todo o restante do estúdio. E ficou mais seco e com mais calor. E aquilo acelerou naturalmente a secagem da minha pintura, tá? Então, não satisfeita, eu fiz um outro teste. A próxima pintura que eu terminei eu também deixei no mesmo lugar, em cima do balcão, sem o acesso ao sol, mas nessa parte mais aquecida do estúdio, e realmente eu notei que a pintura seca bem mais rápido. Se bobear, em uma semana ela vai secar ao toque, então você já poderia mandar moldurar, por exemplo, tá? Então, primeira coisa, coloque a sua pintura em um ambiente seco, que tenha que pegue o calor diretamente, porém, mas que não pegue o sol diretamente nela, tá? Então, isso é um ponto muito positivo. Um outro ponto positivo, principalmente se você mora em um lugar que tem muita umidade, no caso se você tem o ar-condicionado, né, na tua sala, no momento que você ligar o ar-condicionado no quente para aquecer um pouco a sala, ou naquele modo que tira um pouco a umidade do ambiente, você deixa a sua tela num cavalete ou perto, enfim, debaixo do seu ar-condicionado. Seu ar-condicionado vai estar aqui, deixa ela aqui na mesma linha onde ele abre a haste e sai o vento, sabe? Você deixa aqui a sua pintura. Porque aquele calor que vai sair, aquele ventinho mais seco que vai sair do ar-condicionado, também vai acelerar o processo de secagem natural da sua pintura, tá? Vale lembrar que o ar que sai do ar-condicionado, ele não é forte, tá? É um ar mais fraco, então não vai danificar sua pintura. Então, uma outra coisa que você deve evitar, porque talvez você esteja pensando, nossa, vou pegar um ventilador e vou colocar na frente da minha pintura para secar. Não faça isso. Não coloque o ventilador na frente da sua pintura, porque, claro, vai ter um ventinho mais benéfico ali, mas aquilo vai favorecer porque o vento ao redor, alguns pelinhos, alguma sujeirinha, enfim, que tiver ao redor, vai circular e vá se fixar na sua pintura que ainda está molhada, e aí você vai ter um efeito que você não gostaria de ter, né? Que a sua pintura vai estar mais ou menos danificada. Então, pessoal, essas duas formas aceleram bastante, consideravelmente. No meu caso, por exemplo, cai pela metade o tempo de secagem normal, do tempo normal de uma obra. Eu sempre deixo agora, eu troquei o ambiente onde eu deixava as minhas telas, eu sempre favoreço deixar as minhas telas nesse novo ambiente para poder secar mais rapidamente, e tem dado super certo. Desde que eu descobri, eu sempre faço isso, tá? Um ambiente também bem iluminado favorece a secagem, né? Porque a luz gera calor, e calor retira a umidade do ambiente, né? Ele vai deixar o ambiente mais sequinho, então um ambiente bem iluminado também favorece. E no mais, você precisa ter paciência, tá? Você tem que ter um pouquinho de paciência. A tinta a óleo realmente é diferente do que a tinta acrílica, ela seca mais devagar, mas ela tem muitos outros benefícios que a gente não encontra na tinta acrílica. Você tem que ver essa demora na secagem como um benefício, porque, por exemplo, na pintura a gente usa muito uma técnica de observação, principalmente os artistas mais críticos. Em muitos momentos a gente para e fica muitos minutos ali, às vezes meia hora a mais, olhando, analisando a pintura para ver quais os possíveis erros, as possíveis imperfeições que podem ser melhoradas, tá? E se você utilizar na tinta acrílica, por exemplo, você vai ter que fazer uma camada sobre camada e colocando camada, porque ela vai secando rápido, né? Na pintura a óleo, você tem ali uma semana de vantagem. Até uma semana depois,
Se você perceber o erro alguns dias depois, né, você vai ter aquela vantagem que você vai poder mexer, porque ela ainda vai estar úmida o suficiente para você corrigir aquele erro, né? E levando em consideração essa secagem mais lenta, você também pode fazer inúmeros efeitos mais incríveis do que a gente não pode, por exemplo, ou que é muito mais difícil de fazer com a tinta acrílica. Então, sim, a tinta óleo tem os seus benefícios, ela é um pouco mais imponente. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro e sempre trabalho somente com tinta óleo por gostar realmente mais da tinta óleo do que a acrílica. Então ela tem uma imponência maior, ela tem um brilho maior. A tinta acrílica ela vai ficar sempre opaca, né? Num efeito mais mate. A tinta óleo ela vai ficar um pouco mais brilhante. Então ela tem um tchan diferente, né? Essa é a principal diferença da tinta óleo para a tinta acrílica. Mas claro, demora um pouco mais para secar, mas a secagem natural vai fazer com que ela fique mais linda ainda, tá? Ela vai ficar um resultado final fantástico, que se você já pinta óleo, você já deve saber, né? Então, se você chegou até aqui, a dica é deixar o seu ambiente mais seco e mais quente possível, tá? Nunca coloque no sol, nunca utilize secador, sopradores, enfim. Tente fazer... Tente fazer um ambiente mais parecido com uma leve estufa, tá? Para acelerar na margem considerada boa e que vai fazer bem para sua pintura, tá? Então não tente acelerar de outra forma, evite utilizar secantes, porque lá na frente isso pode fazer muito mal para sua pintura, principalmente no momento em que ela finalizar a secagem total, ela vai ficar uma camada muito fininha, muito ralinha de tinta e vai facilmente corroer, digamos assim, as ações do tempo. E então são essas as dicas que eu tenho para você hoje, da forma como eu seco as minhas obras naturalmente, tá? Então, muito mais importante do que você pensar no conforto no momento que você pintar, naquele conforto momentâneo, digamos assim, naquele prazer momentâneo, você precisa pensar na vida útil da sua pintura, que é como um filho pra gente, né? As nossas obras são como um filho pra gente, então eu falo por mim, no caso, e eu cuido muito a questão da qualidade, tá? Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Fique esperto até a próxima dica. Conforme eu vou recebendo perguntas mais repetidas, eu vou parando e gravando os vídeos para vocês. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu sempre leio, quando dá um tempinho, eu sempre paro e leio todos, tá? Me acompanhe nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre os próximos vídeos. Clica no gostei, que eu vou saber que esse conteúdo está sendo importante, está te ajudando. E até o próximo vídeo, tá? Beijo e até mais!